Aleluia, glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor. Por favor, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E se você quiser, já pode também procurar onde é que está Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, porque depois nós vamos ler um pouco de Crônicas no capítulo 6. Jeremias, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis, diz o Senhor. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Novamente, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Assim diz o Senhor para você. Você vai me buscar e você vai me achar quando você me buscar de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O tema da pregação hoje, o tema da mensagem é a oração como um meio de experimentar a presença de Deus. E talvez você diga, pastor, mas eu precisava hoje de uma palavra de ânimo. Eu precisava hoje de uma palavra de encorajamento. Eu precisava de uma palavra hoje que me dê forças para levantar amanhã. Porque você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe como é que está meu coração. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E o fato é que essa palavra vai falar com você. Nós temos dias que não são bons. O Senhor Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um ânimo bom, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Eu vou vencer, você vai vencer. Eu tenho certeza que hoje a palavra é para todas aquelas pessoas que estão enfrentando uma dor na sua alma, uma dor emocional. Por que eu sei isso? Porque por vezes o Senhor permite que o pregador passe pela mesma experiência que as ovelhas estão passando. E eu, essa semana, em especial na sexta-feira, estou passando pela experiência de ser injustiçado. Eu fui julgado, sentenciado, condenado por algo que eu não fiz. E como se não bastasse, as pessoas que deveriam ser as primeiras a me defender foram as primeiras que acreditaram nas acusações que me fizeram e não me chamaram para me defender. Fizeram o julgamento, deram a condenação, decretaram a sentença sem eu estar junto. E a partir do momento que eu fiquei sabendo do que tinha acontecido, parece que um demônio grudou do meu lado e começou a partir de então a falar no meu coração. O quanto isso, o quanto aquilo, e me trazendo tantas coisas ruins ao coração, sentimentos ruins por aquilo que estão fazendo comigo. E eu, evidentemente, fui falar com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu sou inocente. O Senhor sabe que isso é injusto. E aí, meu irmão e minha irmã, ao invés de eu receber do Senhor uma palavra, vou fazer justiça amanhã mesmo, o Senhor me trouxe à memória o que aconteceu com José no Egito. 13 longos anos de injustiça. José no Egito, se você não sabe, ele foi traído, injustiçado pelos irmãos, vendido como escravo. E como se não bastasse, depois de ser vendido como escravo, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Na casa desse Potifar, novamente ele foi injustiçado, acusado de algo que ele não fez. E aquilo que estava ruim já na vida de José, ficou ainda pior. Porque de escravo ele virou
prisioneiro, foi parar na cadeia. Mas Deus tinha um propósito em todas aquelas injustiças. E José entendeu. E quando chegou o tempo do Senhor, o Senhor o exaltou, e esse homem que foi tão injustiçado se tornou a segunda pessoa mais poderosa do Egito, e o Egito era uma potência mundial naquela ocasião. Então o Senhor me disse que essa injustiça não é para minha morte, é para me amassar, para tratar comigo, para que eu entenda aquilo que as ovelhas também passam, de tanta injustiça, de tantas coisas que elas não merecem, e ao longo dos dias, dos meses, dos anos, elas são obrigadas a conviver. Talvez você também esteja passando por uma situação dessa, talvez com seu cônjuge que foi injusto, injusta com você, talvez com alguém da sua família, talvez no seu trabalho, com um filho, com tantas coisas. Mas a palavra do Senhor hoje vem de encontro ao meu coração e ao seu coração, porque quando tudo vai bem, nós precisamos agradecer ao Senhor. E quando tudo vai mal, quando você se sente moído, sem força, você tem que se agarrar no Senhor. E a palavra de hoje é a oração como meio de experimentar a presença de Deus, para que você possa vencer essa situação, para que você possa dar a volta por cima, para que esse sofrimento faça que no futuro você seja uma pessoa ainda melhor. Essa cicatriz, essa ferida que fizeram em você, creia, meu irmão e minha irmã, ela vai ser curada pelo poder do Senhor, e ela vai ser no futuro um troféu da vitória que o Senhor te deu, amém? Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Nós lemos Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. No capítulo 29 de Jeremias que nós lemos, é uma carta que o profeta Jeremias escreveu para o povo de Deus. E aqui vem muitas lições importantes. Antes de Jeremias escrever essa carta, o povo de Deus estava sendo ameaçado pelos inimigos, e Jeremias estava alertando o povo: olha, vocês precisam consertar a vida de vocês, vocês estão afastados dos caminhos do Senhor, vocês não estão obedecendo o Senhor, e vocês estão por conta própria. Esses inimigos que vêm, e em especial era Nabucodonosor, que era já um império, ele vai vencer o reino de Judá, ele vai vencer vocês, vocês serão levados prisioneiros, vocês vão ser envergonhados, vocês vão perder a liberdade. E o rei, os sacerdotes, os outros profetas, que eram falsos profetas, começaram a ridicularizar Jeremias, chegaram ao ponto de bater no profeta, de prender o profeta. Mas o que aconteceu? Aconteceu exatamente como Jeremias havia dito. E essa palavra se aplica para nós hoje. Se nós não nos agarrarmos no Senhor, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, se nós não obedecermos aos mandamentos do Senhor, nós vamos estar por conta própria. O inimigo das nossas almas é mais poderoso do que você, e ele vai te vencer, ele vai predominar, ele vai te envergonhar. E se você não reagir, se você não clamar pela ajuda do Senhor, se você não se arrepender, ele vai te levar não só para o fundo do poço, mas ele vai te matar. E o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, que ficava aproximadamente 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles não se conformavam de ter sido derrotados. Então, apesar de ter sido injustiçado,
profeta Jeremias, o Senhor fala com ele que era para esse profeta escrever uma carta para essas pessoas que foram levados cativos para a Babilônia, para dar uma orientação de como esse povo deveria fazer até que o livramento do Senhor viesse. Porque o livramento do Senhor iria chegar, mas iria demorar 70 anos. 70 anos, meu irmão, minha irmã, uma vida inteira. Quantas pessoas foram para a Babilônia e morreram lá na Babilônia? Quantas pessoas foram para o reino das trevas e vão morrer no reino das trevas porque desobedeceram ao Senhor? Então, Jeremias, ele diz que ele escreveu essa carta, e ele então no capítulo 29, no versículo 1, nós lemos o versículo 13, no versículo 1 ele explica isso, ele diz: eu, Jeremias, escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor era o rei que venceu o povo de Deus, escreveu uma carta aos judeus que Nabucodonosor tinha levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. E entre essas pessoas presas estavam todas as autoridades do reino de Judá, os sacerdotes, os profetas e o povo. Versículo 4, Jeremias diz: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou que Nabucodonosor levasse como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. E por que o profeta diz que o Senhor deixou que o inimigo, que Nabucodonosor, levasse o povo de Deus como prisioneiro? Porque o povo tinha se afastado do Senhor. O povo não estava mais debaixo das asas do Senhor. Porque enquanto nós estamos debaixo das asas do Senhor, meu irmão, minha irmã, ninguém nos toca. Ninguém nos toca. Pode fazer injustiça, podem falar coisas contra nós, mas não nos tocam. A não ser no caso específico, como aconteceu de Jó, que o diabo foi lá, pediu uma autorização especial para poder tocar na vida dele. Então, por isso que ele está dizendo isso. Então, Jeremias diz para o povo de Deus que está preso na Babilônia, ele diz, versículo 5, construam casas e morem nessas casas aí na Babilônia. Plantem árvores frutíferas e comam do seu fruto. Casem e tenham filhos, e que os seus filhos casem também tenham filhos, ou seja, falando dos netos, né? Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Versículo 7. Trabalhem para o bem da cidade, trabalhem para o bem da Babilônia. Olha que coisa, eles foram levados, prisioneiros, cativos para a Babilônia, e lá o Senhor disse, trabalhem para o bem da Babilônia. E nós, meu irmão, minha irmã, nós também precisamos trabalhar no lugar que Deus nos colocou, e trabalhar bem, da melhor maneira possível, porque quando nós fazemos isso, além de você garantir o seu pão de cada dia, você vai dar testemunho de que você é uma pessoa diferente e você se candidata naturalmente a receber uma promoção, a ter um salário melhor, porque as pessoas vão ver que quando o serviço cai na sua mão, você é da pessoa que resolve. Amém? Muito bem. Versículo 7, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, diz o Senhor, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Versículo 8, eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção às palavras deles. Versículo 9. Essas pessoas dizem mentiras em meu nome.
eu não enviei essas pessoas para falar com vocês. Eu, o Senhor, estou dizendo isso. Versículo 10. O Senhor Deus disse ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que vou cumprir todas as minhas promessas e trazê-los de volta à terra de vocês, para Jerusalém. Então veja, meu irmão, veja, minha irmã, quanta luta, quanta dor, quanta dificuldade, quanta vergonha esse povo estava passando e iria continuar passando por conta de uma desobediência, de viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. E quantos de nós não nascemos numa família que já não obedecia aos caminhos do Senhor? E por nós nascermos numa família que não conhecia o Senhor, que não obedecia os caminhos do Senhor, nós ficamos na nossa própria sorte. Quantos foram levados pelo caminho das drogas, da criminalidade, de fazer coisas erradas, e estão presas em vícios? Quantas pessoas não perderam a sua família porque não foram ensinadas de como se portar dentro de casa? Por quê? Porque o inimigo vem para roubar, vem para matar, vem para destruir você, a sua casa, a sua família, aquilo que você tem de melhor. E isso não está ligado necessariamente com dinheiro, está ligado com a sua vida, porque aquilo que nós temos de mais importante é a nossa vida. Mas se nós falamos que nós precisamos, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas angústias, quando nós estamos passando por injustiça, nos aproximar do Senhor e experimentar a presença do Senhor em meio à oração, talvez você diga, mas é tão difícil orar. Eu sei, é difícil orar, mas a oração não tem que ser uma coisa do outro mundo, uma coisa padronizada, uma coisa que você tem que ficar lá 2 horas. Orar é falar com Deus. E eu quero trazer para você um exemplo de uma oração feita pelo rei Salomão, que não tem nada de especial. Não tem nada de especial, ela só tem sinceridade. E é isso que nós vamos fazer quando nós formos com Deus, é ser sincero. Você pode orar enquanto você está na sua cozinha lavando a louça. Você pode orar enquanto você está no ônibus. Você pode orar enquanto você está na fila da lotérica para pagar as contas da sua casa. Você pode orar em qualquer momento. Orar é falar com Deus. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, se você já abriu, que eu tinha comentado no início, né? Quero que você me acompanhe nessa leitura sobre a oração de Salomão. E para você entender esse momento, Salomão está aqui num momento de muita alegria, de muita felicidade, porque, como você sabe, ele é filho do rei Davi, o maior rei de Israel. Ele só perde para o Senhor Jesus, né? E Davi, ele desejou construir um templo para Deus, porque naquela época eles tinham o tabernáculo que foi instituído por Moisés, e Davi então falou, não, esse tabernáculo é uma tenda, né? Eu quero construir um templo para que a arca do Senhor fique num lugar digno. Mas Deus disse a Davi que, como ele era um homem de guerra, um homem que tinha as mãos manchadas de sangue, que quem iria construir esse templo era o filho dele, Salomão. E Salomão, seguindo então as instruções do pai, e aí a gente vê, né, a bênção que é quando uma família tem um pai que orienta os filhos. Quantos de nós conhecemos pessoas ou somos pessoas que crescemos sem ter um pai dentro de casa? Ou se ainda tinha, o pai só dizia que morava no lugar, mas era como se fosse só um visitante.
Mas Davi teve um pai. E Davi foi ensinado por esse pai a como ser homem. Davi, quando estava para morrer, inclusive, ele disse: Salomão, seja homem, meu filho, e faça aquilo que tem que ser feito. Bom, entre tantas coisas, então, Salomão recebeu de Davi a orientação que ele deveria construir um templo para o Senhor. E Salomão construiu o que ele poderia fazer de melhor. Tanto é que, na época, esse templo que Salomão construiu, se fosse nos dias de hoje, seria assim, uma das maravilhas do mundo, um lugar que todo mundo queria ir para conhecer, né? Eu não sei se você sabe, em São Paulo tem um templo de Salomão construído pelo bispo Edir Macedo. Eu já fui lá para conhecer, e de fato é muito imponente, é muito bonito. E não é tão bonito quanto foi o de Salomão, porque o de Salomão por dentro era todo revestido de ouro puro. Mas enfim, então esse momento que eu vou ler, Salomão então está consagrando o templo que eles acabaram de fazer, e o templo então vai ser utilizado pela primeira vez. Então Salomão, no capítulo 6 de 2 Crônica, ele fala o seguinte: então tomou a palavra, está todo o povo reunido em frente do templo, né, as autoridades do rei. Então Salomão se levanta, tomou a palavra e disse, versículo 2: eu construí um templo para a morada do Senhor, um lugar para honrá-lo, uma tenda para a sua habitação. Versículo 3. Em seguida, o rei Salomão se virou para a população, para o povo, e abençoou a todas as pessoas de Israel que estavam ali em pé, reunidas junto com o rei. Versículo 4. E Salomão bradou: bendito seja Deus, o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu pelas suas poderosas mãos tudo quanto prometeu ao meu pai Davi. Versículo 5. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para nela edificar um templo, nem escolhi homem algum para ser o líder do meu povo. Aqui Salomão está mencionando o que o Senhor tinha dito. Versículo 6. Mas escolhi Jerusalém para que o meu nome permaneça ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo. Versículo 7. Salomão disse: meu pai Davi tinha no coração e na alma o desejo de construir um templo ao nosso Deus. Versículo 8. Mas o Senhor disse ao meu pai Davi: fizestes bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. Versículo 9. Contudo, você não erguerá esse templo, mas sim teu filho, que será descendente de ti. Versículo 10. Assim, o Senhor cumpriu a sua palavra. Eu, Salomão, sou o sucessor do rei Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e construí o templo em honra ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Versículo 11. Então Salomão diz: depositei em sua casa a arca da aliança, na qual estão guardadas as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele mesmo estabeleceu com os filhos de Israel. Versículo 12. Em seguida, o rei Salomão postou-se diante do altar de Deus, em frente de todas as pessoas, e estendeu as suas mãos. Versículo 13. Ora, Salomão tinha mandado construir uma plataforma, como se fosse um pequeno púlpito, né? Medindo 2,20 metros centímetros de comprimento, de largura, e 1,30 metros de altura. Então, Salomão estava nesse momento em cima desse pequeno púlpito, e ele disse que o rei subiu e ficou de joelhos e ergueu as mãos em direção aos céus
versículo 14. E aí ele começa a orar. Ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não existe Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e misericórdia para com os teus servos, que de todo o coração andam de acordo com a tua vontade. Versículo 15, Salomão disse: o Senhor cumpriu a tua promessa ao teu servo Davi. Meu irmão e minha irmã, da mesma forma que o Senhor cumpriu a promessa que ele fez com Davi, o Senhor vai cumprir a promessa que ele tem com você, com a sua casa, com a sua família, amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 16, ó Senhor Deus de Israel, cumpre ainda outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando o Senhor disse: jamais faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, desde que os seus descendentes guardem o seu caminho para andarem de acordo com a minha palavra. Versículo 17, o Senhor Deus de Israel cumpra agora também a tua palavra que desse ao teu servo Davi. Na verdade, habitaria, Senhor Deus, com os seres humanos aqui na terra, porque nem os céus e os céus dos céus te podem abrigar, muito menos esse templo que construí. Salomão está dizendo o seguinte: eu sei, Senhor, que esse templo é só um lugar simbólico, porque o Senhor não tem como morar, habitar nesse templo, porque o Senhor é muito grande, o Senhor é muito majestoso. Versículo 19, contudo, atende a minha oração e a súplica do teu servo, para ouvir o clamor e o pedido de misericórdia que o teu servo derrama diante de ti neste momento. Versículo 20, que os teus olhos, Senhor, estejam voltados dia e noite para este templo, sobre o qual firmasses que colocaria o teu nome, a fim de que ouças a oração que teu servo fizer voltado para esse lugar. É por isso, inclusive, que a gente vê no livro de Daniel, falando que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, por conta dessa palavra do rei Salomão. Versículo 21. Ouve, pois, Senhor, as súplicas do teu servo, e rogo de Israel, teu povo, quando orares voltado para este lugar. Ouve desde o céu, e quando ouvirem, concede-lhes o teu perdão. Versículo 22. Olha o que Salomão está dizendo. Quando um homem pecar contra seu próximo, ele não está dizendo assim, se uma pessoa pecar. Ele diz, mas quando pecar? Porque ele sabe que nós somos falhos, que ele próprio era falho e que nós carecemos da misericórdia do Senhor. Então, por isso que ele diz no versículo 22, quando uma pessoa pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar nesta casa, escuta dos céus e ajuiza com misericórdia. Versículo 24. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e rogando a ti nessa casa, ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, porque é o teu povo, e faz retornar a terra que destes a ele aos teus antepassados. Olha, meus irmãos, do versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que eu li no início e contei a história que o povo estava preso na Babilônia, existe séculos de distância, né? Salomão construiu esse templo muitos séculos antes, né? Estava todo mundo indo bem entre o povo de Deus, porque eles estavam obedecendo aos mandamentos do Senhor, eles estavam prosperando. Então o tempo vai passando, vai mudando os reis, até que chegou aquele momento em que o povo perdeu a batalha, que eu li em Jeremias capítulo 29. E o que o Salomão está dizendo é tudo aquilo que iria acontecer, que Salomão não sabia.
que o povo pecou, o povo abandonou o Senhor, o povo foi levado para uma outra terra distante, mas Salomão está dizendo aqui, se isso acontecer, se o teu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, que o Senhor então resgate o teu povo e traga de volta. Então é isso que ele está dizendo. Versículo 26. E ele diz, quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e o teu povo orar com sinceridade, voltado para esse lugar, e confessarem o teu nome, e se afastarem da prática do pecado, escuta, Senhor, e perdoa o pecado e os erros dos teus servos de Israel, porque são o teu povo. Ensina-lhes o caminho da vida e envia chuva sobre a terra que concedestes ao teu povo por herança. Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devastadores, ou quando ainda os inimigos sitiarem suas cidades, quando no meio a qualquer praga ou epidemia os atacar, quando eles orarem ou apelarem por misericórdia, que o Senhor ouça e que o Senhor os socorra. Versículo 30. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada pessoa de acordo com aquilo que ela merece. Versículo 31. Deste modo, eles te temerão e andarão em conformidade com a tua vontade durante todo o tempo em que viverem. Versículo 32. Mesmo o estrangeiro que não segue ao teu povo e que veio de uma terra distante por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para essa casa, ouve do céu, Senhor, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido entre nós. Versículo 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual enviares, e orares voltado para a cidade que escolhesse e para o templo que edificasses ao teu nome, escuta, pois, dos altos do céu a oração e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, e se tu te indignares contra essa gente e os entregares às mãos dos inimigos para os castigarem, de modo que os levem em cativeiro por alguma terra longínqua ou próxima, se caírem na terra estranha, para onde forem conduzidos como escravos, e se nesse lugar eles se arrependerem, se converterem ao Senhor confessando, pecamos, nos desviamos, agimos com rebeldia e praticamos o mal. E se lá, nas terras da sua deportação, se voltarem para ti de todo o coração, de toda a tua alma, entre os povos do seu exílio, para onde foram mandados cativos, e orarem voltados para a tua terra, desde seus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que levantei em honra do teu nome, então, dos altos céus, lugar da tua plena habitação, ouve essa petição e essa súplica e defende a sua casa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Portanto, ó meu Deus, estejam nesse momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa, e atenta os teus ouvidos às orações e súplicas declaradas a ti nesse lugar. Agora, pois, levanta-se, Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes estejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem na tua bondade, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, recorda-te das tuas misericórdias e promessas firmadas ao teu servo Davi. Essa foi a oração de Salomão, uma oração longa, uma oração extensa, mas veja que ele não está pedindo coisas para ele, para o bem prazer dele, não está pedindo vitória sobre os inimigos, ele está pedindo em favor do povo. E assim tem que ser a sua oração.
Tiago diz que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites, os frutos dessas orações equivocadas que nós fazemos. Então, no versículo 7, diz que assim que Salomão terminou essa oração, desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu. Você consegue imaginar essa cena? Então ele faz essa oração em favor do povo. Então desce fogo do céu, e diz a palavra que consumiu os animais que haviam sido colocados como sacrifício, e a glória de Deus encheu o templo. Era uma luz tão forte, versículo 2, que os sacerdotes do templo não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor, a luz do Senhor havia enchido o templo. Quando o povo de Deus viu que o fogo desceu do céu e a glória do Senhor encheu o templo, todos entre o povo se ajoelharam e, com o rosto no chão, adoraram e deram graças ao Senhor e diziam: Deus é bom e eterno, e o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Versículo 5. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. Se você conhece alguém aí que cria boi, pergunta para ele se ele tem 22.000 bois só para oferecer numa única sentada ao Senhor, porque foi isso que Salomão fez, além de 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Agora então, meus irmãos, a palavra fala, né? Versículo 11 do capítulo 7. Assim que Salomão terminou a casa ao Senhor, o templo, ele realizou com êxito tudo aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Então, a palavra fala que naquela noite o Senhor falou com Salomão. E ele disse, apareceu o Senhor a Salomão durante aquela noite e lhe declarou: eu ouvi a sua oração. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está ouvindo a sua oração. Ainda que você ache que não tem resposta, que o Senhor não ouviu, tenha certeza que o Senhor está ouvindo a sua oração. E como foi dito aqui no louvor, até mesmo as suas lágrimas o Senhor está recolhendo, e haverá um dia que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, porque todas essas coisas serão passadas e o Senhor vai nos restaurar para uma situação que os nossos olhos nunca viram, nunca ouviram, nunca chegou ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós que clamamos ao Senhor, para nós que adoramos ao Senhor, para nós que servimos ao Senhor. Muito bem. Eis que ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como casa de oração. Versículo 13. Se eu fechar o céu, veja que exatamente a resposta da oração que Salomão fez. O Senhor disse: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar que os gafanhotos devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você vamos pecar, eu e você vamos errar, eu e você vamos cometer falhas, vamos cometer até injustiças com outras pessoas, mas toda vez que isso acontecer, nós precisamos reconhecer os nossos erros, nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão, se for o caso de reconciliar com outra pessoa, pedir perdão para outra pessoa, vai e faça isso, porque o Senhor vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua condição, vai restaurar a sua família. Versículo 15. De hoje em diante estão
os meus olhos atento às orações que serão feitas nesse lugar, pois escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Quanto a ti, se caminhares, aqui existe uma condição. Não pense você que Deus vai abençoar todos nós de qualquer jeito, porque Deus é amor. Não, existe uma condição. E o Senhor está colocando aqui, se você caminhar diante de mim, como fez Davi, seu pai, se você agir conforme tudo o que te ordeno, e se obedecer aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei o teu trono, do mesmo modo como prometi com teu pai Davi. Versículo 19. Olha só o que o Senhor está dizendo, porque o Senhor já sabia o que iria acontecer. Entretanto, se você se desviar e abandonar os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passar a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorares, então eu os expulsarei da minha terra e lançarei fora da minha presença, e lançarei fora dessa casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim, todos que passarem por essa casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos e assustados e perguntarão: por que Deus tratou com tanta severidade esse país e esse templo? E a explicação que se ouvirá será: porque esse povo desprezou, abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a falsos deuses, adorando-lhes e oferecendo cultos. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor estava fazendo uma advertência a Salomão, que aquele templo majestoso, imponente, todo revestido de ouro por dentro, seria reduzido a uma situação de pó. E de fato, quando nós então estamos na época de Jeremias, que é aquele versículo que nós lemos, o Nabucodonosor, ele, ao conquistar a cidade de Jerusalém, ele bota fogo em toda a cidade de Jerusalém e ele destrói o templo de Salomão, porque o povo havia abandonado o Senhor. E o templo aqui representa a nossa casa, representa a nossa família, representa a nossa própria vida. Se nós abandonamos o Senhor permite que os inimigos nos aflijam e destruam a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida. E depois que o templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia, como eu mencionei, eles ficam 70 anos lá na Babilônia. Então Deus levanta o profeta Daniel, levanta o profeta Ezequiel, e passados 70 anos, então Deus permite que eles voltem para Jerusalém. Eles reconstroem esse templo, um templo bem humilde. Aí ele já não tem mais a Arca da Aliança, a Arca da Aliança desapareceu, ninguém sabe o que foi feito dela. E esse templo, então, anos mais tarde, ele é ampliado por Herodes o Grande. Então já estamos na época de Jesus, e um certo dia os discípulos falam para Jesus: nossa, como o templo é magnífico, como ele é lindo. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Jesus morre, ressuscita, chega o ano 70, o povo de Israel se rebela contra o Império Romano, e o Império Romano, então, liderado pelo general Tito, mais uma vez vai lá e destrói o templo de Salomão, e esse templo que foi destruído no ano 70 está destruído até o dia de hoje. E embora Israel tenha conseguido voltar para sua terra, eles ainda não conseguem construir o templo, embora eles já tenham todos os utensílios do templo guardados, porque aonde era o templo tem uma mesquita muçulmana.
Olha o tamanho do problema da desobediência. E esse é o menor dos problemas, porque ao longo de todos esses anos, o povo de Deus foi obrigado a viver fora de Jerusalém, porque eles foram espalhados por todos os locais do mundo, vivendo como imigrantes, porque desobedeceram ao Senhor. Mas existe uma promessa, que se o povo de Deus, que te chama pelo seu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e obedecer a palavra do Senhor, o Senhor vai restaurar a sorte, a família, a saúde, e vai fazer com que você viva aquilo que você nunca viveu. Esse ano de 2023 ainda pode ser o melhor ano da sua vida, desde que você se coloque na posição que Deus quer que você viva, que você entenda de uma vez por todas que não adianta você viver do seu jeito. Olha aonde o seu jeito te levou. Você está contente? Eu não sei você, mas eu tenho muita experiência e todas as vezes que eu tentei viver do meu jeito, o resultado foi terrível. Mas quando eu mesmo contrariado, obedecia à vontade do Senhor e fazia aquilo que a palavra de Deus me manda fazer, eu via resultados, e resultados que alegravam meu coração. É difícil, por exemplo, você ir lá e pedir perdão? É difícil, mas isso restaura a nossa vida, restaura a vida da outra pessoa. É difícil você perdoar uma pessoa que te ofendeu, que cometeu uma injustiça, como eu falei para vocês, que eu sofri injustiça? Lógico que é, mas a gente precisa liberar o perdão, porque essa é a vontade de Deus, essa é a orientação do Senhor. Então, se você está numa situação que você está amarrado num vício, numa dificuldade, numa luta, em algo que você já percebeu, que você já perdeu a guerra e que você precisa de ajuda, a sua ajuda vem do Senhor. E para o Senhor, meu irmão, minha irmã, não existe causa perdida, seja qual for a sua situação, seja qual for a gravidade do seu problema. Deus vai te dar uma nova chance, Deus vai te dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma 10ª chance, mas não desista de seguir ao Senhor. Nós precisamos continuar a viver a nossa vida de acordo com a vontade do Pai. Mas você vai ser tentado, vai ser tentada a todos os dias a viver de uma outra maneira. Ninguém faz assim. Por que você vai fazer? Você está sendo tonto, você está sendo boba. Olha o que ela está fazendo. Não importa, o que importa é o que diz a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor diz que é para você seguir numa orientação, siga nessa orientação. E a palavra para você nessa ocasião é de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. A promessa de Deus nos garante que Ele vai ouvir a nossa oração. Lembre-se de quem você é. Você não é qualquer pessoa, você é povo de Deus. Você é? Você é? Se o meu povo, Deus dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós sabemos quem nós somos. Podemos nos perder, podemos nos atrapalhar, podemos, faz parte da nossa experiência como pessoas, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à fidelidade, voltar a obedecer os mandamentos do Senhor, e se cairmos, reconhecer que erramos, pedir perdão e seguirmos em frente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu já quero chamar os irmãos do louvor para retornar, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Nós não precisamos nos preocupar com um templo construído por pedras, por tijolos. Nós precisamos nos preocupar com o nosso corpo,
com a saúde que o Senhor nos deu, porque nós somos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer habitar em nós em toda a sua plenitude. Para isso, você tem que deixar o Senhor agir na sua vida, amém? Então quero convidar você a ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar, e eu quero aqui agradecer a presença do Moisés, né? Moisés está nos visitando, seja bem-vindo, Moisés, volte muitas vezes, e que o Senhor continue a falar com você, para que você volte para sua casa hoje com essa mensagem no coração, aquecendo a sua vida, te dando orientação, te dando norte daquilo que você precisa fazer.